Deixa ela comigo, temos contas a acertar. Mas olha! Tá louco, Nori. Se tu precisares, a gente ajuda. Passa, pipoca aí que é. Nós, povos indígenas, a gente sempre foi visibilizado pela história, por tudo. Então, os nossos heróis não são indígenas, os nossos heróis não são negros, né? Aliás, tu conhece algum super-herói, ou então assim, alguém que marcou a história do Brasil na luta de resistência, colonização e tudo, que seja indígena? Cai dentro, Boitatá. É muito difícil a gente ver essas animações, né, que falam um pouco da nossa regionalidade, né, desse valor que a Amazônia tem, que os povos da Amazônia têm. Hoje se fala muito de personagens que vêm de fora, até mesmo do Brasil, e nós temos também histórias para contar, né, histórias de pessoas simples que vivem isolados, mas que têm uma história, também tem vamos dizer que um herói. Agora, moleque, dá calma, pipoca. Acabou. Ah, sobrei. As Icamiabas, elas vieram como uma fantasia de poder, mas que a tentativa é que seja traduzida para quem nós somos aqui. Então, a forma como elas lidam com os problemas, a forma como elas reagem às coisas, tenta representar uma ideia de uma identidade de quem nós somos. Para isso a gente teve que se olhar muito, a gente teve que se enxergar muito, a gente teve que discutir muito o que a gente faria, sabe? Porque, apesar, é muito complicado isso, assim, mas a construção e a responsabilidade que a gente tem na construção de um discurso comunicacional tem um impacto social muito grande. A gente aqui no Brasil consome muitos discursos de identidades estrangeiras, japonesas e tal, estadunidenses principalmente, e aí fica meio difícil para a gente olhar para a nossa própria identidade. E a gente tem uma identidade muito diferente do deles, mas fica difícil porque quando a gente vai fazer alguma coisa dentro da indústria do entretenimento, do quadrinho ou da animação, a gente meio que pensa, mas nesse lugar só cabe se for esse tipo de identidade, quando que não. Olha só, temos poções para várias coisas. Essa é Comigo Ninguém Pode e É isso aí, rápido, rápido! Caipora, já chega! Eu venho de uma realidade da beira do rio, de onde eu nasci, da minha terra, que eu sou indígena. E assim, a televisão foi uma coisa que entrou na minha vida, acho que a partir de 2000. Né? Já sabia, já tinha visto alguma imagem, alguma coisa. Mas assim, eu digo que 2000 porque foi quando chegou a energia para nós lá na nossa comunidade, na nossa terra. E assim, tinha os desenhos animados, né? Nunca foi uma coisa que me interessou porque não era muito da minha realidade, né? Com 14 anos já não dava mais para se apaixonar por desenhos animados, né? Era interessante, era algo diferente e tal. Mas quando a gente olha para esse desenho, que tem uma super-heroína indígena, que tem um contexto amazônico, né? Que tem a forma como a gente fala, tu vais, vou te pegar, né? Que coloca o peso na cena. A gente se vê, né? Desperta um outro olhar, a gente se enxerga. A gente enxerga que está vendo algo assim daqui e não algo lá de fora o tempo todo. Não é o Pica-Pau, por exemplo, não é os outros desenhos animados que tem. É uma realidade nossa, então eu gostei muito, achei muito interessante. Um caso muito legal foi quando a gente apresentou para um executivo de conteúdo da Disney. E aí ele é um homem negro, que quando ele vê as Icamiabas, ele diz, poxa, isso é muito Black Panther, sabe? Black Panther! E isso é muito interessante pra gente, porque ele, naquele lugar de ser um executivo negro, ele tem uma outra visão de uma estrutura social estadunidense. E aí ele viu no Pantera Negra uma representação de uma identidade que ele tem, mas que era, e ainda é, silenciada na grande mídia. E aí quando ele viu as Icamiabas, ele meio que viu isso, assim, poxa,
é um lance não colonial, né? A gente usa o termo academicamente do decolonial, do decolonialismo, que é uma resposta latino-americana para o pós-colonial europeu. Então, ele viu isso dentro do discurso que a gente tinha da representação daquela personalidade. A ideia de fazer as Icamiabas surgiu da continuação de um quadrinho que eu tinha feito com uma parte da equipe que trabalha comigo na animação, o Fernando Carvalho, por exemplo, que faz os cenários lindos que a gente tem na série, que foi Encantarias, a Lenda da Noite. Então a gente trabalhou a Lenda da Noite dentro de um aspecto de aventura pop para os quadrinhos. Aí eu conversei com o Fernando para que a gente fizesse a continuação do Encantaria sendo a Lenda das Mulheres, onde a gente ia pegar as Icamiabas que a gente pegou do discurso do Paz Loureiro. Nós, como uma sociedade patriarcal, temos há muito tempo cerceado essa presença feminina, seja nas artes, seja nas ciências, seja na academia. Hoje em dia a gente está vendo um movimento diferente com relação a isso. E eu não falo isso assim particularmente, pessoalmente, eu falo isso como sociedade. Nós, como sociedade, a gente precisa ver isso. Então, as Icamiabas é uma forma da gente colocar o mesmo conceito que a gente estava discutindo sobre a cultura amazônica. Amazônica, é indígena e é mulher. Então, de certa forma, é sempre uma reafirmação de uma cultura da beira e não uma cultura central, sabe? Aqui no Pará, eu não conheço, por exemplo, nenhuma indígena ou indígena formado nessa área, né? Por exemplo, a gente tem um primeiro estudante no UFPA que faz comunicação social, né, que é o Antônio, que ainda é o primeiro. Eu me formei em jornalismo e foi justamente para essa questão. Então falta muito. Falta principalmente o Pará, a Amazônia, que é onde a gente tem mais indígenas, mais populações tradicionais, fazer esse investimento, sabe? Tem um desenho animado agora que tem a Super Heroína, por que não fazer outros desenhos, outros curtas, outras histórias que a gente possa resgatar esse espírito? Essa animação me recordou muito as nossas histórias contadas pelos nossos pais, né? Enquanto nós estamos na roça, no sítio, fazendo a farinha, pescando. E ela me lembrou muito esse meu passado na minha infância, né? Que é passado de geração em geração essas histórias do boitatá, do lobisomem, de várias outras mitologias indígenas que acompanham. A história da cobra, né? A história da cobra ela é uma realidade muito latente para nós, né? Então a cobra grande ali, aí ela vem e coisa. E também, por exemplo, o menino travesso, né? O menino elevado. Não tem um contexto de que mata, que é uma maldade, sabe? É uma coisa reeducativa. Olha, tu tá muito travesso. Olha, já conversei muito contigo, já te falei. Eu tô cansada de estar correndo atrás de ti. Então tem uma coisa educativa, né? Minha filha, banho de tia quieta, menino. Puta na cabeça! E aí, preparado para o banho de arrumar bagunça? Eu acho que as Icamiabas é um veículo muito forte de um discurso que está muito presente hoje em dia. Uma das coisas que a gente precisa ter num produto é que ele dialogue com o tempo em que ele está inserido. Então, se o produto dialoga com o tempo em que nós estamos, esse que é o grande lance. E hoje em dia, apesar de uma ideia de uma revolta, que, sabe, um movimento meio retrógrado para misógino também, a gente tem um representante na presidência que é um misógino, que é um retrógrado, que tem um pensamento fascistoide. Mas apesar disso, a gente está se encaminhando para uma pluralidade muito maior do que a gente jamais teve dentro da representação cultural. Há uma certa liberdade que a gente tem que lutar para que ela continue, mas há uma certa liberdade aqui que na sociedade que se reflete, deve se refletir no entretenimento. Não cabe mais, por exemplo. E aí eu faço uma meia-culpa. Uma das séries que a gente fez antes era... Tu conheces, onde a gente representou em animação a biografia de 3 escritores paraenses. E os 3 escolhidos foram homens. Muito legais, são ótimos, eu adoro cada um deles.
Mas não dá pra gente fazer isso hoje em dia, sabe? A gente precisa colocar mais uma mulher. A gente precisa mostrar que as mulheres têm uma presença social que deve ser relevante. A ideia do desenho, pelo menos para as crianças, já não vai ser uma coisa para mim, mas pelo menos para minha filha que assistiu e que gostou e que viu, olha mãe, é toba, a sucuri falou que quando ela viu o desenho, então ela enxergou, sabe? Ela se enxergou naquilo ali. Aí eu falei, minha filha, é o velo-peso, mãe? É, mãe, opa, velo-peso. Aí a gente congelava a imagem, né? Que aparecia o velo-peso de cima. E aí então ela já se identificava. Então para ela vai ser importante. Ela vai se enxergar dentro desse contexto, né? Que não foi o que teve para mim, o que tem para os outros indígenas. Talvez assim os não indígenas vão conhecendo, né, a nossa história, vendo os nossos valores, que não é só pessoas indígenas numa comunidade, existe muito mais que isso. Tem seres, tem pessoas, tem uma diversidade de coisas que ainda o não indígena conhece, né, sobre os povos. No mundo em que os deuses deixaram pra lá e camiabas chegaram pra contar pra